A short story by O. Henry and read for you in both Portuguese and English. Please enjoy. It was a day in March. Era dia em março. Never begin a story this way when you write one. Nunca comece uma história assim quando for escrever uma. No opening could possibly be worse. Nenhuma abertura poderia ser pior. It is unimaginative, flat, dry and likely to consist of mere wind. É sem imaginação, insossa, seca e propensa a se compor de puro vento. But in this instance it is allowable. Mas neste caso é admissível. For the following paragraph, which should have inaugurated the narrative, is too wildly extravagant and preposterous to be flaunted in the face of the reader without preparation. Pois o parágrafo a seguir, que deveria ter inaugurado a narrativa, é tão extraordinariamente extravagante e absurdo que não se pode exibi-lo ao leitor sem preparo prévio. Sarah was crying over her bill of fare. Sarah estava chorando sobre seu cardápio. Think of a New York girl shedding tears on the menu card. Imagine uma garota nova-iorquina derramando lágrimas sobre cardápio. To account for this, you will be allowed to guess that the lobsters were all out, or that she had sworn ice cream off during Lent, or that she had ordered onions, or that she had just come from a Hackett matinee. Para explicar isso, você terá permissão de supor que as lagostas tinham acabado, ou que ela havia jurado não comer sorvete durante a quaresma, ou que ela havia pedido cebolas, ou que acabará de sair de uma matinê de Hackett. And then, all these theories being wrong, you will please let the story proceed. E então, estando todas essas teorias erradas, você, por favor, deixará a história prosseguir. The gentleman who announced that the world was an oyster which he with his sword would open made a larger hit than he deserved. O cavalheiro que anunciou que o mundo era uma ostra que ele abriria com sua espada fez mais sucesso do que merecia. It is not difficult to open an oyster with a sword. Não é difícil abrir uma ostra com uma espada. But did you ever notice anyone try to open the terrestrial bivalve with a typewriter? Mas você já notou alguém tentando abrir o bivalve terrestre com uma máquina de escrever? Like to wait for a dozen raw open that way? Gostaria de esperar por uma dúzia de ostras cruas abertas dessa maneira? Sarah had managed to pry apart the shells with her unhandy weapon far enough to nibble a wee bit at the cold and clammy world within. Sarah havia conseguido forçar as conchas com sua arma desajeitada o suficiente para mordiscar pouquinho do mundo frio e úmido lá dentro. She knew no more shorthand than if she had been a graduate in stenography just let slip upon the world by a business college. Ela não sabia mais taquigrafia do que se tivesse sido uma recém-graduada em estenografia solta no mundo por uma escola de negócios. So, not being able to stenog, she could not enter that bright galaxy of office talent. Assim, por não saber estenografar, ela não podia entrar naquela brilhante galáxia de talentos de escritório. She was a freelance typewriter and canvassed for odd jobs of copying. Ela era uma datilógrafa independente e procurava trabalhos ocasionais de cópia. The most brilliant and crowning feat of Sarah's battle with the world was the deal she made with Schulenburg's home restaurant. A façanha mais brilhante e coroante da batalha de Sarah contra o mundo foi o acordo que ela fez com o restaurante caseiro de Sululember. The restaurant was next door to the old red brick in which she hall-roomed. O restaurante ficava ao lado do antigo prédio de tijolos vermelhos onde ela alugava quarto-saleta. One evening after dining at Schulenburg's 40-cent, 5-course table d'hôte, served as fast as you throw the 5 baseballs at the colored gentleman's head, Sarah took away with her the bill of fare. Certa noite, depois de jantar no table d'hôte de 5 pratos por 40 centavos do Sululember, servido tão rápido quanto se arremessam 5 bolas de beisebol na cabeça do cavalheiro de cor, Sarah levou consigo o cardápio. It was written in an almost unreadable script neither English nor German, and so arranged that if you were not careful you began with a toothpick and rice pudding and ended with soup and the day of the week. Ele estava escrito em uma caligrafia quase ilegível, nem inglesa nem alemã, e arranjado de tal forma que, se não se tomasse cuidado, começava-se com palito de dentes e pudim de arroz e terminava-se com sopa, e o dia da semana. The next day Sarah showed Schulenburg a neat card on which the menu was beautifully typewritten with the viands temptingly marshaled under their right and proper heads from hors d'oeuvre to not responsible for overcoats and umbrellas.
No dia seguinte, Sarah mostrou a Sululember um cartão caprichado no qual o menu estava lindamente datilografado, com as iguarias dispostas de maneira tentadora em suas categorias corretas, desde hors d'oeuvre até não nos responsabilizamos por casacos e guarda-chuvas. Schulenburg became a naturalized citizen on the spot. Sululember tornou-se cidadão naturalizado naquele instante. Before Sarah left him, she had him willingly committed to an agreement. Antes que Sarah partisse, ela o fez aderir de bom grado a um acordo. She was to furnish typewritten bills of fare for the 21 tables in the restaurant, a new bill for each day's dinner, and new ones for breakfast and lunch as often as changes occurred in the food or as neatness required. Ela forneceria cardápios datilografados para as 21 mesas do restaurante, um novo para o jantar de cada dia, e novos para o café da manhã e o almoço sempre que houvesse mudanças na comida ou a limpeza assim o exigisse. In return for this, Schulenburg was to send 3 meals per diem to Sarah's hall room by a waiter, an obsequious one if possible, and furnish her each afternoon with a pencil draft of what fate had in store for Schulenburg's customers on the morrow. Em troca, Sululember enviaria 3 refeições por dia ao quarto saleta de Sarah, por meio de um garçom, obsequioso, se possível, e lhe forneceria a cada tarde um rascunho a lápis do que o destino reservaria aos clientes de Sululember no dia seguinte. Mutual satisfaction resulted from the agreement. A satisfação mútua resultou do acordo. Schulenburg's patrons now knew what the food they ate was called, even if its nature sometimes puzzled them. Os clientes de Sululember agora sabiam o nome da comida que comiam, mesmo que sua natureza às vezes os confundisse. And Sarah had food during a cold, dull winter, which was the main thing with her. E Sarah tinha comida durante um inverno frio e monótono, o que era o principal para ela. And then the almanac lied and said that spring had come. E então o almanaque mentiu, e disse que a primavera havia chegado. Spring comes when it comes. A primavera vem quando vem. The frozen snows of January still lay like adamant in the crosstown streets. As neves congeladas de janeiro ainda jaziam como adamante nas ruas transversais. The hand organs still played in the good old summertime, with their December vivacity and expression. Os realejos ainda tocavam in Dego de Old Summertime com sua vivacidade e expressão de dezembro. Men began to make 30-day notes to buy Easter dresses. Homens começaram a fazer promissórias de 30 dias para comprar vestidos de Páscoa. Janitors shut off steam. Zeladores cortaram o aquecimento a vapor. And when these things happen, one may know that the city is still in the clutches of winter. E quando essas coisas acontecem, pode-se saber que a cidade ainda está nas garras do inverno. One afternoon, Sarah shivered in her elegant hall bedroom. House-heated, scrupulously clean conveniences seemed to be appreciated. Certa tarde, Sarah estremeceu em seu elegante quarto-saleta, casa aquecida, escrupulosamente limpa, conveniências, visto para ser apreciado. She had no work to do except Schulenburg's menu cards. Ela não tinha trabalho a fazer, exceto os cardápios de Sululember. Sarah sat in her squeaky willow rocker and looked out the window. Sarah sentou-se em sua cadeira de vime rangente e olhou pela janela. The calendar on the wall kept crying to her, "Springtime is here, Sarah, springtime is here, I tell you. Look at me, Sarah, my figures show it. You've got a neat figure yourself, Sarah, a nice springtime figure. Why do you look out the window so sadly?" O calendário na parede continuava a gritar para ela: "A primavera chegou, Sarah, a primavera chegou, estou lhe dizendo. Olhe para mim, Sarah, meus números provam isso. Você também tem uma silhueta graciosa, Sarah, uma bela figura de primavera. Por que você olha assim tão tristemente pela janela?" Sarah's room was at the back of the house. O quarto de Sarah ficava nos fundos da casa. Looking out the window, she could see the windowless rear brick wall of the box factory on the next street. Olhando pela janela, ela podia ver a parede de tijolos, sem janelas, da fábrica de caixas na rua seguinte. But the wall was clearest crystal, and Sarah was looking down a grassy lane shaded with cherry trees and elms and bordered with raspberry bushes and Cherokee roses. Mas a parede era do mais puro cristal, e Sarah olhava por um caminho gramado sombreado por cerejeiras e olmos, ladeado por arbustos de framboesa e rosas Cherokee. Spring's real harbingers are too subtle for the eye and ear. Os verdadeiros arautos da primavera são sutis demais para os olhos e os ouvidos.
Some must have the flowering crocus, the wood-starring dogwood, the voice of bluebird, even so gross a reminder as the farewell handshake of the retiring buckwheat and oyster before they can welcome the lady in green to their dull bosoms. Alguns precisam do açafrão florido, da flor de corniço iluminando o bosque, da voz do pássaro azul, ou mesmo de um lembrete tão grosseiro quanto o aperto de mão de despedida do trigo sarraceno e da ostra se retirando, antes que possam dar as boas-vindas à dama de verde em seus seios entediados. But to old Earth's choicest kin there come straight, sweet messages from his newest bride, telling them they shall be no stepchildren unless they choose to be. Mas aos parentes mais seletos da velha terra chegam diretas, doces mensagens de sua mais nova noiva, dizendo-lhes que não serão enteados, a menos que optem por isso. On the previous summer Sarah had gone into the country and loved a farmer. No verão anterior, Sarah havia ido para o interior e amado um fazendeiro. In writing your story, never hark back thus. It is bad art and cripples interest. Let it march. Ao escrever sua história, nunca volte assim ao passado. É má arte e prejudica o interesse. Deixe-o marchar. Sarah stayed 2 weeks at Sunnybrook Farm. Sarah ficou 2 semanas na fazenda Sunnybrook. There she learned to love old farmer Franklin's son Walter. Lá ela aprendeu a amar Walter, o filho do velho fazendeiro Franklin. Farmers have been loved and wedded and turned out to grass in less time. Fazendeiros já foram amados, desposados e postos a pastar em menos tempo que isso. But young Walter Franklin was a modern agriculturist. Mas o jovem Walter Franklin era um agricultor moderno. He had a telephone in his cow house, and he could figure up exactly what effect next year's Canada wheat crop would have on potatoes planted in the dark of the moon. Ele tinha um telefone em seu curral, e sabia calcular exatamente qual efeito a safra de trigo do Canadá no ano seguinte teria sobre as batatas plantadas no escuro da lua. It was in this shaded and raspberried lane that Walter had wooed and won her. Foi nessa alameda sombreada e cercada de framboesas que Walter a cortejou e a conquistou. And together they had sat and woven a crown of dandelions for her hair. E juntos se sentaram e teceram uma coroa de dentes de leão para seus cabelos. He had immoderately praised the effect of the yellow blossoms against her brown tresses, and she had left the chaplet there, and walked back to the house swinging her straw sailor in her hands. Ele elogiou imoderadamente o efeito das flores amarelas contra suas tranças castanhas, e ela deixou a guirlanda ali, voltando para casa balançando seu chapéu de palha nas mãos. They were to marry in the spring at the very first signs of spring, Walter said. Eles iriam se casar na primavera, nos primeiros sinais da primavera, disse Walter. And Sarah came back to the city to pound her typewriter. E Sarah voltou para a cidade para martelar sua máquina de escrever. A knock at the door dispelled Sarah's visions of that happy day. Uma batida na porta dissipou as visões de Sarah daquele dia feliz. A waiter had brought the rough pencil draft of the home restaurant's next day fare in old Schulenberg's angular hand. Garçom havia trazido o rascunho a lápis do cardápio do dia seguinte do restaurante caseiro, escrito na mão angulosa do velho Sululember. Sarah sat down to her typewriter and slipped a card between the rollers. Sarah sentou-se à sua máquina de escrever e colocou cartão entre os roletes. She was a nimble worker. Ela era uma trabalhadora ágil. Generally in an hour and a half the 21 menu cards were written and ready. Geralmente em 1h30 os 21 cardápios estavam escritos e prontos. Today there were more changes on the bill of fare than usual. Hoje havia mais alterações no cardápio do que de costume. The soups were lighter. Pork was eliminated from the entrees, figuring only with Russian turnips among the roasts. As sopas estavam mais leves, a carne de porco foi eliminada das entradas, figurando apenas com nabos russos entre os assados. The gracious spirit of spring pervaded the entire menu. O espírito gracioso da primavera permeava todo o menu. Lamb that lately capered on the greening hillsides was becoming exploited with the sauce that commemorated its gambols. O cordeiro, que recentemente saltitava nas encostas esverdeadas, agora era explorado com o molho que comemorava suas travessuras. The song of the oyster, though not silenced, was diminuendo con amore. A canção da ostra, embora não silenciada, era diminuendo com amore. The frying pan seemed to be held inactive behind the beneficent bars of the broiler. A frigideira parecia estar mantida, inativa, atrás das barras benéficas da grelha.
The pie list swelled, the richer puddings had vanished, the sausage, with his drapery wrapped about him, barely lingered in a pleasant thanatopsis with the buckwheats and the sweet but doomed maple. A lista de tortas cresceu, os pudins mais ricos haviam desaparecido, a salsicha, envolta em seu manto, mal permanecia em uma agradável tanatopsis com o trigo sarraceno e o bordo doce, porém condenado. Sarah's fingers danced like midges above a summer stream. Os dedos de Sarah dançavam como mosquitinhos sobre um riacho de verão. Down through the courses she worked, giving each item its position according to its length with an accurate eye. Ela desceu pelos pratos, dando a cada item sua posição de acordo com seu comprimento, com um olhar preciso. Just above the desserts came the list of vegetables. Logo acima das sobremesas vinha a lista de vegetais. Carrots and peas, asparagus on toast, the perennial tomatoes and corn and succotash, lima beans, cabbage, and then... Cenouras e ervilhas, aspargos na torrada, os eternos tomates, milho e succotash, feijões lima, repolho, e então... Sarah was crying over her bill of fare. Sarah estava chorando sobre seu cardápio. Tears from the depths of some divine despair rose in her heart and gathered to her eyes. Lágrimas vindas das profundezas de algum desespero divino surgiram em seu coração e se juntaram em seus olhos. Down went her head on the little typewriter stand, and the keyboard rattled a dry accompaniment to her moist sobs. Sua cabeça desceu sobre a pequena mesa da máquina de escrever, e o teclado fez um acompanhamento seco para seus soluços úmidos. For she had received no letter from Walter in 2 weeks, and the next item on the bill of fare was dandelions with some kind of egg, but bother the egg. Dandelions, with whose golden blooms Walter had crowned her his queen of love and future bride, dandelions, the harbingers of spring, her sorrow's crown of sorrow, reminder of her happiest days. Pois ela não havia recebido nenhuma carta de Walter havia 2 semanas, e o próximo item do cardápio eram dentes de leão com algum tipo de ovo, mas que se dane o ovo. Dentes de leão, cujas flores douradas Walter usará para coroá-la sua rainha do amor e futura noiva, dentes de leão, os arautos da primavera, a coroa de sua tristeza sobre sua própria dor, lembrança de seus dias mais felizes. Madame, I dare you to smile until you suffer this test. Let the marital Neil roses that Percy brought you on the night you gave him your heart be served as a salad with French dressing before your eyes at a Schulenburg table d'hôte. Madame, desafio-a a sorrir até passar por este teste. Deixe que as rosas Marechal Niel que Percy lhe trouxe na noite em que você lhe entregou seu coração sejam servidas como salada com molho francês diante de seus olhos em um table d'hôte do Schulenburg. Had Juliet so seen her love tokens dishonored the sooner would she have sought the Lethean herbs of the good apothecary. Se Julieta tivesse visto assim suas provas de amor desonradas, mais cedo teria buscado as ervas letais do bom boticário. But what a witch's spring! Mas que feiticeira é a primavera! Into the great cold city of stone and iron a message had to be sent. Para a grande cidade fria de pedra e ferro, uma mensagem precisava ser enviada. There was none to convey it but the little hardy courier of the fields with his rough green coat and modest air. Não havia ninguém para transmiti-la além do pequeno mensageiro resistente dos campos, com seu casaco verde áspero e ar modesto. He is a true soldier of fortune, this dandelion, this lion's tooth, as the French chefs call him. Ele é um verdadeiro soldado da fortuna, este dente de lion, este dente de leão, como os chefes franceses o chamam. Flowered, he will assist at lovemaking, wreathed in my lady's nut-brown hair. Young and callow and unblossomed, he goes into the boiling pot and delivers the word of his sovereign mistress. Florido, ele assistirá ao desabrochar do amor, enfeitando os cabelos castanhos da minha senhora. Jovem, imaturo e sem florir, ele vai para a panela fervente e entrega a palavra de sua soberana. By and by Sarah forced back her tears. Depois de um tempo, Sarah conteve as lágrimas. The cards must be written. Os cartões precisavam ser escritos. But still in a faint golden glow from her dandelionine dream, she fingered the typewriter keys absently for a little while, with her mind and heart in the meadow lane with her young farmer. Mas, ainda envolta em um leve brilho dourado de seu sonho dente de leônico, ela tocou as teclas da máquina de escrever distraidamente por um momento, com sua mente e coração na alameda gramada com seu jovem fazendeiro. But soon she came swiftly back to the rock-bound lanes of Manhattan, and the typewriter began to rattle and jump like a strike-breaker's motor car.
Mas logo ela voltou rapidamente às vielas rochosas de Manhattan, e a máquina de escrever começou a render e pular como o automóvel de um fura-greve. At 6 o'clock the waiter brought her dinner and carried away the typewritten bill of fare. Às 6 horas o garçom trouxe seu jantar e levou embora o cardápio datilografado. When Sarah ate she set aside with a sigh the dish of dandelions with its crowning ovarious accompaniment. Quando Sarah comeu, ela pôs de lado com um suspiro o prato de dentes de leão com seu acompanhamento oval coroado. Quando Sarah comeu, ela pôs de lado com um suspiro o prato de dentes de leão com seu acompanhamento oval coroado. As this dark mass had been transformed from a bright and love-endorsed flower to be an ignominious vegetable, so had her summer hopes wilted and perished. Assim como essa massa escura havia sido transformada de uma flor radiante, endossada pelo amor, em um vegetal ignominioso, também as esperanças de seu verão murcharam e pereceram. Love may, as Shakespeare said, feed on itself, but Sarah could not bring herself to eat the dandelions that had graced, as ornaments, the first spiritual banquet of her heart's true affection. O amor pode, como disse Shakespeare, alimentar-se de si mesmo, mas Sarah não conseguiu obrigar-se a comer os dentes de leão que haviam enfeitado, como ornamentos, o primeiro banquete espiritual de seu verdadeiro afeto. At 7:30 the couple in the next room began to quarrel. The man in the room above sought for A on his flute, the gas went a little lower, 3 coal wagons started to unload, the only sound of which the phonograph is jealous, cats on the back fences slowly retreated toward Mukden. Às 7h30 o casal no quarto ao lado começou a brigar, o homem no quarto acima procurou o lá em sua flauta, o gás diminuiu um pouco, 3 carroças de carvão começaram a descarregar, o único som do qual o fonógrafo tem inveja. Gatos nas cercas dos fundos recuaram lentamente em direção a Muken. By these signs Sarah knew that it was time for her to read. Por esses sinais, Sarah sabia que era hora de ler. She got out The Cloister and the Hearth, the best non-selling book of the month, settled her feet on her trunk, and began to wander with Gerard. Ela pegou De Cloister and de Arte, o melhor livro não vendido do mês, apoiou os pés no baú e começou a vagar com Gerard. The front doorbell rang. A campainha da porta da frente tocou. The landlady answered it. A proprietária atendeu. Sarah left Gerard and Dennis treed by a bear and listened. Sarah deixou Gerard e Dennis acuados por um urso e escutou. Oh yes, you would, just as she did. Ah, sim, você faria o mesmo que ela. And then a strong voice was heard in the hall below, and Sarah jumped for her door, leaving the book on the floor and the first round easily the bear's. E então uma voz forte foi ouvida no corredor abaixo, e Sarah correu até a porta, deixando o livro no chão, e a primeira rodada facilmente em favor do urso. You have guessed it. Você adivinhou. She reached the top of the stairs just as her farmer came up, 3 at a jump, and reaped and garnered her, with nothing left for the gleaners. Ela chegou ao topo da escada no momento em que seu fazendeiro subia, 3 degraus de cada vez, e acolheu e guardou, sem nada deixar para os respigadores. Why haven't you written oh why? Cried Sarah. Por que você não escreveu oh porquê? Exclama Sarah. New York is a pretty large town, said Walter Franklin. Nova York é uma cidade bem grande, disse Walter Franklin. I came in a week ago to your old address. Cheguei há uma semana ao seu antigo endereço. I found that you went away on a Thursday. Descobri que você partiu em uma quinta-feira. That consoled some, it eliminated the possible Friday bad luck. Isso me consolou um pouco, eliminou a possível má sorte da sexta-feira. But it didn't prevent my hunting for you with police and otherwise ever since. Mas não impediu que eu a procurasse com a ajuda da polícia e de outras maneiras desde então. I wrote, said Sarah vehemently. Eu escrevi. Disse Sarah, vehementemente. Never got it. Nunca recebi. Then how did you find me? Então como você me encontrou? The young farmer smiled a springtime smile. O jovem fazendeiro sorriu um sorriso primaveril. I dropped into that home restaurant next door this evening, said he. Eu passei naquele restaurante caseiro ao lado esta noite, disse ele. I don't care who knows it, I like a dish of some kind of greens at this time of the year. Não me importa quem saiba, eu gosto de um prato de algum tipo de verdura nesta época do ano. I ran my eye down that nice typewritten bill of fare looking for something in that line.
Percorri com os olhos aquele belo cardápio datilografado procurando algo nessa categoria. When I got below cabbage, I turned my chair over and hollered for the proprietor. Quando cheguei abaixo de repolho, eu virei a cadeira e gritei pelo proprietário. He told me where you lived. Ele me disse onde você morava. I remember, sighed Sarah happily. Eu me lembro, suspirou Sarah feliz. That was dandelions below cabbage. Eram dentes de leão abaixo de repolho. I'd know that cranky capital W way above the line that your typewriter makes anywhere in the world, said Franklin. Eu reconheceria aquele W maiúsculo esquisito, acima da linha, que sua máquina de escrever faz em qualquer lugar do mundo, disse Franklin. Why, there's no W in dandelions, said Sarah in surprise. Ora, não há W em dandelions, disse Sarah, surpresa. The young man drew the bill of fare from his pocket and pointed to a line. O jovem tirou o cardápio do bolso e apontou para uma linha. Sarah recognized the first card she had typewritten that afternoon. Sarah reconheceu o primeiro cartão que havia datilografado naquela tarde. There was still the red splotch in the upper right-hand corner where a tear had fallen. Ainda havia a mancha radiada no canto superior direito, onde uma lágrima havia caído. But over the spot where one should have read the name of the meadow plant, the clinging memory of their golden blossoms had allowed her fingers to strike strange keys. Mas sobre o ponto onde se deveria ler o nome da planta do prado, a memória persistente de suas flores douradas permitirá que seus dedos tocassem teclas estranhas. Between the red cabbage and the stuffed green peppers was the item. Entre o repolho roxo e os pimentões verdes recheados estava o item. Dearest Walter with hard-boiled egg. Meu querido Walter com ovo cozido. The end. Thank you for listening. Have a great day.